Pois é, então nós estamos aqui na exortação apostólica falando sobre os jovens e eu mencionei a tendência à militância que o Papa fala no sentido positivo. Ele fala que se percebe nos dias de hoje que os jovens estão tomando consciência da realidade do mundo, e isso é verdade, estão se engajando em grupos, em militância, estão saindo para as ruas, eu vejo isso com muita, assim, eu vejo isso com muitos jovens. Os jovens estão enfrentando a situação. Claro que as dificuldades é a orientação que se deve dar. Ou seja, na medida em que o jovem encontra, de alguma forma, como eu disse antes, esse diálogo entre pessoas maduras e os jovens, né? Na medida em que eles encontram alguém que pode orientar, dizer das dificuldades, dos problemas, dos riscos, dos perigos, né? Então, eles engajam muito bem. O risco é, por exemplo, quando falta uma orientação e quando o engajamento e a militância é fruto de carências interiores, de dificuldades nas famílias, de revoltas e assim por diante, aí podem encontrar grupos altamente radicais, até mesmo violentos, e isto é perigoso, né? Aí não é legal, não é bom. Nós temos visto, por exemplo, no Ocidente, por causa dos desafios, porque o sínodo não quer que se fale de crise, fala mais de desafios. Os desafios que muitas famílias encontram e de não se estruturarem adequadamente, não darem atenção aos seus filhos, não educar, não colocar limites, pode provocar uma carência muito profunda nas crianças, que depois vai para a adolescência. Quando chega nos jovens, eles aderem, por exemplo, a grupos guerrilheiros, a grupos de fanatismo religioso islâmico, partem para atos de terrorismo e assim por diante. Mas, vamos dizer, isso é a minoria. O que nós temos ao nosso redor hoje é exatamente jovens empenhados na transformação, muito indignados com a situação que está no país hoje. A gente vê no Brasil um levante geral no país inteiro contra as falcatruas, os roubos, enfim, tudo de errado que está acontecendo. Aliás, um parênteses, aquele ministro Augusto Nardes, né, do Tribunal de Contas, hospedou no hotel que nos patrocina aqui, nós fazemos o sorteio, né, o Hotel Intercity lá na Raja Gabalha. Ele se hospedou lá. Aquele que descobriu as falcatruas de 2 trilhões e 200 bilhões de reais gastos em um ano, gastos assim, sem autorização, sem prestação de contas, sem nada, tirados do nosso dinheiro e, enfim, não quero entrar no mérito, mas eu quero entrar no mérito que ele descobriu isso, me coloca a gente muito revoltada, porque a desaposentação, que é uma coisa extremamente justa. Eu, por exemplo, trabalho 19 anos depois de ter recebido uma aposentadoria como religioso. A gente começou muito cedo, com 15 anos. Então, aposentou muito cedo, mas eu não parei de trabalhar. Continuo trabalhando 19 anos. Pago tudo direitinho, FGTS, imposto de renda retido na fonte, pago tudo. Trabalho em 2 empresas, na PUC e no ISTA, e não tenho direito, depois de 19 anos, ou 20, ou 25 anos de trabalho, de recalcular a minha aposentadoria, porque dizem que durante 20 anos isso vai ter um peso sobre o país de 40 bilhões de reais. Mas eles gastaram 2 trilhões e 200 bilhões de reais. Dá para entender? Muito bem, vamos agora a mais um VT, falando sobre a pastoral juvenil e o protagonismo dos jovens na igreja. Vamos ver o que o Weider tem a nos dizer, eu não sei se é Weider ou é Weider, né? Porque em alemão seria Weider, né? Tem a nos dizer sobre a participação dos jovens na adoração perpétua
na Boa Viagem. Vamos conferir mais este vídeo. Como tem sido essa manifestação? Os jovens chegam às 11 horas, às 23 horas, e fazem uma adoração até a meia-noite, né? Muitos deles começam a se interessar pelo esquema tradicional, vão assumindo uma noite ou outra aos poucos, mas a grande maioria dos 200 a 300 jovens que frequentam toda sexta-feira o santuário são jovens universitários provenientes de várias paróquias da arquidiocese, e é uma adoração um pouco diferenciada porque a gente procura oferecer ao jovem uma forma de rezar que fale a linguagem dele também. Então, com cânticos, com orações, né? Sempre propiciando uma experiência com a espiritualidade eucarística renovada, né? O próprio fato de estar vendo 200 jovens de joelhos diante do Santíssimo, para mim é muito emocionante. Jovens que, como você bem observou, poderiam estar em festas, em outras ocupações e escolhem deliberadamente, livremente, passar uma hora aqui com Jesus. E o Papa fala muito da alegria do encontro com Cristo, né? O adorador, ele busca isso também? Ele não só busca, mas como encontra. Ele encontra de fato, né? Buscar é a nossa parte, mas acho que antes a gente é buscado, né? Jesus Cristo, quando se deixa na Eucaristia, há 2000 anos atrás, ele tinha justamente isto em mente. Olha, vou me deixar aqui através desse sinal do pão, do vinho, para que possam me encontrar pelos séculos afora. Então, a gente se sente mais buscado do que buscante e mais amado do que amando, né? Então, isso é muito profundo. Muito bonito, né, o testemunho dele. Agora eu queria mostrar, nós estamos no mês de outubro, mês das missões, e por que mês de outubro é o mês das missões? Nós temos 2 padroeiros das missões. Um que foi para a Ásia, para evangelizar as Índias, evangelizar a Ásia, São Francisco Xavier. Esse é missionário no sentido de que saiu. E outra padroeira das missões não saiu do seu convento na França, é uma jovem também. Então aqui nós temos, né, de Santa Teresinha lá de Lisieux, olha que bonitinha. Ela morreu nova, entrou com autorização do Papa, se eu não me engano, o Papa Pio XII. Ela entrou no convento de Lisieux exatamente antes da idade, 15 anos, e ela foi para o convento e lá rezava pelas missões. Lembrando, inclusive, no Evangelho, das 2 figuras, das 2 irmãs, Marta e Maria. Ela era Maria e Francisco Xavier era a Marta, digamos assim, aquela que fazia, que trabalhava, que operava, que evangelizava, e Maria, que contemplava, que rezava, que via Jesus. Essa é a Santa Teresinha de Lisieux, cuja celebração foi já no começo de outubro, ou vai ser ainda? Agora acho que é no final de outubro, né? Não estou sabendo. Mas é muito bonito esse livro, aqueles que vão serem sorteados vão ganhar esse livro, isso é muito importante que eles tenham esse livro. E Santa Teresinha, não sei quanto tempo que eu tenho ainda, ainda tenho 2 minutos, né? Então eu queria falar, Santa Teresinha, além do parágrafo da exortação apostólica 106, 107, falar dos jovens, agora vai falar das vocações. E, portanto, Santa Teresinha, ela oferece esta possibilidade da transição entre o jovem na igreja e as vocações que também afetam os jovens rapazes e moças, que são os números que vêm logo depois. De Santa Teresinha, eu gostaria ainda de falar um pouquinho. Esse livro, que é aquele que ganhar, e você participe, que você vai ganhar esse livro, você pode ganhar esse livro, é muito fácil de ler e muito interessante, porque se trata, nesse livro, de colóquios, uma espécie de diário escrito por Santa Teresinha. Teresinha é jovem, né? Porque não é a Teresa de Ávila, é a Teresinha de Lisieux.
aquela cidade que fica perto de Paris, dá uma hora de trem de Paris. Ela tem, portanto, aqui, por exemplo, você pega mês de julho, 8 de julho, aí você vai vendo no diário dela. Primeiro tem uma observação, Terezinha estava tão doente que se falava em extrema unção. Naquele dia desceram-na de sua cela à enfermaria. Ela não podia mais sustentar, foi preciso carregá-la. Estando ainda em sua cela e percebendo que pensávamos em dar-lhe a extrema unção, naquele tempo se chamava assim, disse-nos com um tom de alegre surpresa: "Oh, parece que estou sonhando. Afinal, eles não estão doidos, o padre e o doutor, o médico. Só tem o receio de uma coisa, que a situação torne a mudar." Então, aí é um diário onde a cada dia vai se descobrindo, através de pequenas narrativas de uma outra pessoa e as expressões dela. É um livro que vale a pena para a nossa espiritualidade, porque é uma santa jovem e uma religiosa nova, muito nova, muito nova. E morreu nova, morreu com menos de 30 anos, que vale a pena a gente ler. Quando eu estive em Lisieux, eu fiquei muito edificado vendo lá também, tanto visitando a casa dela, dos pais dela, da família, quanto a igreja de Santa Terezinha em Lisieux, jovens, muitos jovens de toda a Europa, aurindo ali aquela espiritualidade própria do nosso século, porque Terezinha, como eu falei, Pio XII. Então, ela é uma santa do nosso século, como temos outros também, jovens e adolescentes. A nossa igreja tem uma riqueza imensa, graças a Deus. Tem uma riqueza imensa de pessoas, homens e mulheres, crianças, jovens, adultos e idosos, padres, freiras, leigos, homens e mulheres de todas as profissões que viveram a fé cristã de maneira heróica, seguiram e amaram Jesus Cristo de maneira intensa, como nós estamos vendo na exortação apostólica. Voltamos daqui a pouquinho.